Bom dia, nós vamos continuar com a parte 3 do nosso mini curso de Biofísica de Membranas e eu vou retomar do ponto onde nós paramos na última sessão. E nós estávamos discutindo então de que modo a lei de Fick, a primeira lei de Fick, vamos recolocar a primeira lei de Fick aqui na tela, de que modo essa lei pode ser aplicada ao fluxo de uma dada substância através de uma membrana. Vamos lembrar que a lei de Fick se aplica apenas a um tipo de meio de cada vez, ela se aplica a uma solução ou uma membrana, e ela não necessita necessariamente da existência de uma membrana. Ela vale para qualquer tipo de barreira imaginária que se queira colocar entre duas regiões onde existe uma diferença de concentração de alguma substância. Então, nesse caso, como nós havíamos falado, essa região amarela representa uma membrana. Essas duas regiões azuis são as soluções, onde se encontra dissolvida uma substância, que agora nós vamos chamar mais especificamente de substância X. A gente tinha falado sobre glicose, mas vamos generalizar para uma substância X. Então, a substância X tem uma concentração C1, do lado 1, C2 do lado 2, nas soluções, e pelo fato da membrana ser um meio hidrofóbico, e pelo fato da substância X se dissolver na água, e portanto é uma substância de modo geral hidrofílica, ou substância polar, normalmente a concentração da substância que se dissolve na água é muito menor do que a concentração dessa mesma substância ao penetrar na membrana. Portanto, nós temos aqui um degrau de concentração entre a solução e a membrana e um degrau de concentração desse outro lado entre a solução e a membrana. Muitos alunos têm uma dúvida bastante pertinente em relação a essa questão desse degrau negativo que, vamos dizer, usando o bom senso, dificultaria ou mesmo impediria a saída da substância da membrana para a solução, uma vez que isso aqui indica que a concentração da substância na membrana é menor do que a concentração na solução. Isso a gente vai resolver mais para frente quando nós falamos a respeito do potencial químico ou da energia de uma substância dissolvida, e na realidade nós podemos agora afirmar que a energia livre por mol, o potencial químico dessa substância X, é idêntica nesse ponto, tanto na solução quanto na membrana, exatamente no mesmo plano. Então vocês vejam que para um dado plano eu posso definir um ponto na solução e um ponto imediatamente junto da divisão, mas dentro da membrana. A mesma coisa vale para cá. Então, como nós já havíamos falado, nós vamos aplicar a primeira lei de Fick com uma condição bastante facilitadora, que é o fato de que normalmente, quando nós não temos influências de campos elétricos, o perfil de concentração de uma dada substância no interior da membrana costuma ser linear. Isso faz com que nós possamos aproximar o dC dx, que é o gradiente de concentração, por um ΔC sobre ΔX. E foi exatamente o que nós fizemos aqui, porque nós temos agora a diferença de concentração da substância X dentro da membrana entre este lado e este lado é C1 vezes beta, C2 vezes beta. Vamos lembrar que beta é o coeficiente de partição ou o coeficiente de solubilidade. Normalmente é menor do que 1 para uma substância polar que vai penetrar ou que está penetrando numa membrana lipofílica, ou uma membrana lipoide. Então, dessa maneira, nós podemos simplificar a lei de Fick e o ΔX, por outro lado, pode ser colocado na forma de D. Então, o dC dx ele se transforma em ΔC sobre ΔX, e aqui seria o ΔX, e o coeficiente de difusão continua tomando o seu lugar igualmente na equação de Fick. E agora nós vamos fazer uma simplificação. Nós vamos tirar o B para fora do parêntese e vamos juntar o coeficiente de difusão
o beta e o D, que é a espessura da membrana, num único termo que nós chamaremos de permeabilidade da membrana à substância X. E agora sim, nós podemos expressar o fluxo da substância X através da membrana em função da diferença de concentração dessa substância nos meios aquosos, que são exatamente os locais de onde nós podemos amostrar a concentração dessas soluções. Então, essa é a equação que normalmente é empregada na maior parte dos trabalhos de pesquisa que visam avaliar a permeabilidade ou medir a permeabilidade de uma membrana através de uma relação entre fluxo da substância e a diferença de concentração nos meios aquosos. Nós vamos passar agora a uma outra parte do nosso curso que vai envolver a questão da energia que as substâncias têm quando elas se aglomeram de forma a formar um conjunto de moléculas com uma certa concentração. E nós vamos imaginar agora uma situação bastante simples, que é essa situação onde eu tenho aqui um gás, e eu vou explicar, já vou deixar mais ou menos falado para vocês, para que a gente não faça muito suspense, porque é importante analisarmos a energia que existe numa aglomeração ou num conjunto de moléculas. Na realidade, nós vamos ver depois que os sistemas vivos, de modo geral, eles têm formas de armazenar energia. Uma forma bastante comum, todo mundo conhece, é na forma do ATP, mas uma forma de armazenamento de energia que as pessoas normalmente não têm muita vivência ou conhecimento é na forma de concentrações ou diferença de concentrações. Nos seres vivos, essa forma de armazenamento de energia, por exemplo, na diferença de concentração do sódio, na diferença de concentração do próton, na diferença de concentração do cálcio, é uma forma bastante usual. E o mais interessante é que estas formas de energia que se baseiam em gradientes de concentração ou em gradientes depois a gente vai ver, de energia livre de uma substância, elas são interconectadas com as formas de energia, por exemplo, do tipo da molécula do ATP, onde nós temos uma energia química de ligação. Isso a gente pode depois discutir, nós vamos efetivamente discutir depois. Mas vamos analisar agora o que acontece com esse conjunto de moléculas formando um gás que está aqui aprisionado na metade desse reservatório que vocês estão vendo aqui. Na metade de cima nós temos vácuo e na metade de baixo então nós temos as moléculas que estão confinadas através de um êmbolo. Esse êmbolo ele vai poder ser movimentado nos outros exemplos, mas nesse momento ele está fixo por uma trava e além disso ele tem um furo que está fechado por essa rolha vermelha. Então vocês observem o seguinte: no momento que nós retiramos a rolha dessa região, todo mundo vai acreditar, e é um fato mais ou menos óbvio, que as moléculas do gás não vão ficar confinadas nessa metade inferior, mas elas vão agora passar a ocupar todo o volume disponível nessa caixa que está fechada. Esse é um processo absolutamente comum na natureza, é espontâneo, e na realidade nós vamos ver depois que ele se deve ao aumento de uma grandeza. Eu posso até adiantar que essa grandeza ela tem o nome de entropia, mas nós não vamos agora, vamos dizer, incomodar os estudantes com essa palavra meio chata. Então, vamos apenas lembrar, usando o nosso bom senso, que as moléculas vão efetivamente ocupar todo esse volume, e elas fazem isso espontaneamente. Um outro fato que todo mundo também sabe é que esta situação que está aqui não pode espontaneamente passar para esta situação que está aqui. Nesse caso, mantendo o orifício aberto, então eu não vou colocar a rolha,
e eu vou esperar durante algum tempo, jamais eu vou observar que esse sistema evolui para esse sistema. Mas é um fato absolutamente certo que esse sistema sempre evolui para esse no momento em que eu tiro a rolha. Muito bem, vamos analisar agora o que acontece com a temperatura e com a pressão nesses dois sistemas. Então nós temos inicialmente uma temperatura de 300 Kelvin, uma certa pressão e um certo volume. Nós sabemos das leis dos gases que estando a temperatura constante e o número de moles constante, o produto PV não muda. Então a gente sabe, por exemplo, que PV, essa é a velha fórmula da teoria dos gases, PV igual a nRT. Portanto, N é o número de moles, R é a constante dos gases, T é a temperatura. Se a temperatura não muda e o número de moles não muda, sendo PV igual a nRT, o produto PV não muda. Então nós temos aqui uma situação interessante, porque a temperatura não mudou dessa situação para essa. Eu vou explicar por que a temperatura não mudou. E PV não mudou. O produto PV não mudou. Agora, por que a temperatura não mudou? Vamos lembrar que essas moléculas de gás têm uma certa energia cinética. O conjunto dessas moléculas tem uma certa energia cinética que constitui a chamada energia interna do gás. É a soma das energias cinéticas de todas as moléculas que constituem o gás. Muito bem, para que um gás possa esfriar, essas moléculas têm que perder uma parte da sua energia cinética. De que modo uma molécula perde energia cinética? Quando ela transfere energia cinética para algum outro objeto. Nesse caso, vocês estão vendo que ela não está transferindo energia cinética para nenhum objeto. Esse êmbolo está imóvel, os choques com as moléculas são perfeitamente elásticos, o êmbolo é perfeitamente elástico, não absorve a energia cinética das moléculas. Portanto, ao passar dessa situação do lado esquerdo para a situação que está do lado direito, essas moléculas não cederam suas energias cinéticas para nenhum tipo de objeto ou obstáculo. Portanto, essas moléculas não esfriaram. Isso significa que o gás continua na mesma temperatura de 300 Kelvin. Isso também significa que o produto PV inicial é igual ao produto PV final. No entanto, nós também sabemos que um conjunto ou um sistema físico, ele sempre evolui espontaneamente de uma certa energia para uma situação onde essa energia é menor. Então, nesse caso, nós já podemos prever que esse sistema tem uma energia menor do que esse sistema, porque esse sistema evoluiu espontaneamente dessa situação inicial para a situação final. Portanto, nós já podemos prever que o sistema nessa situação final tem uma energia, essa energia nós ainda não definimos que tipo é, tem uma energia menor na situação final do que na situação inicial. Por quê? Ele tem essa energia menor porque ele evoluiu espontaneamente dessa situação para essa. Então, nós temos certeza que ele tem uma energia menor. Agora, essa energia não é a energia interna, porque o gás tem a mesma temperatura. Essa energia não é uma energia associada à pressão e ao volume, porque o produto PV é igual. Então, evidentemente, nós vamos ter que definir um outro tipo de energia, e essa vai ser o nosso desafio nesse conjunto de diagramas. Nós vamos ter que definir esse outro tipo de energia. Na realidade, eu vou já adiantar, essa energia chama-se energia livre de Gibbs, e é uma forma de energia extremamente importante na análise das trocas de energia nos sistemas vivos, e é essa energia que move eventualmente ou essencialmente os processos vivos. E então vamos terminar essa terceira parte deixando para vocês essa ideia ou esta primeira noção de que existe essa forma de energia, a energia livre de Gibbs. Eu agradeço a atenção e tenham um bom